Pai, em tempo inteiro, Jesus, e que tudo aquilo que ela falar, Pai, venha frutificar em nossos corações, Pai. Protege a tua filha, Pai, tira todo o nervosismo, todo o medo, e que ela possa, Pai, sabe, cada dia mais e mais evoluir na palavra, Espírito Santo, e trazer coisas edificantes para nós. Nós te agradecemos por mais um culto, em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, Startim. Oi, gente, vocês estão olhando para mim, eu estou nervosa. E estou pensando aqui, gente, tanta coisa mudou hoje. Vocês perceberam que a programação, o roteiro do culto mudou? Você vê como é que acontecem as coisas, né? Pela falta de uma pessoa que estava na escala, tudo mudou. Gabi veio para a bateria, ele não sabia que ele ia tocar. Né? Lenilson abriu o culto, não era ele que ia abrir. Bel sentiu de dar uma palavra aqui no meio do louvor, veio. E Vitor não ia fazer os dízimos e ofertas, mas ele veio e fez. Então, assim, eu preparei uma palavra, mas é aquela coisa, né? Aqui o dono é o Pai, é Deus. Então, ele está aqui à vontade, já entreguei a ele, que ele mude todo o roteiro, tudo o que ele quiser, porque aqui é para honra e glória dele, amém? Gente, nessa nova série a gente vai falar um pouco sobre a questão de desfrutar o poder de ser filho, né? O que é ser filho de Deus? Todos são filhos de Deus? Não. Né? Mas isso está muito banalizado. As pessoas dizem sempre: eu vou fazer tal coisa, eu tenho direito a tal coisa, porque eu sou filho de Deus. Vocês já ouviram isso? Muita gente diz isso. Está muito banalizada essa questão de ser filho de Deus. As pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. Mas, na verdade, não é. Então, nós, cristãos, sabemos que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim o veremos. Então, assim, aqui está declarado, né, por que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus por direito. Né? Vocês aceitaram, vieram à frente, fizeram oração de confissão. A maioria, acredito, que já seja batizado. Quem não é, vai ser em nome de Jesus. E vocês são filhos de Deus. São diferentes, são escolhidos, são separados, né? Então, assim, eu queria iniciar essa série, na verdade, a gente começando sobre essa questão de ser filho de Deus. Por que a gente é filho de Deus? Como é que a gente chega a isso, para depois a gente descobrir como é que a gente vai desfrutar disso, o que é viver desfrutando de ser filho, certo? Na carta aos Efésios, Paulo diz que andar com Jesus significa praticar. Isso é viver como Cristo ensinou, viver como Cristo viveu. Existem 5 aspectos do andar característicos dos filhos de Deus, certo? É andar na graça, onde nós não somos capazes, Ele que nos supre, Ele que nos capacita. Certo? Então, não é pela força do nosso braço. Nada somos nós que fazemos. Tudo é Ele que faz.
Então, a gente só está aqui para ser usado, certo? O segundo aspecto é andar na verdade. Se encher de Deus, porque Ele é a verdade. Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, andar em verdade. Em verdade a todo momento, né? Se despir de pequenas mentiras, se despir de você mesmo estar se enganando, mas andar em verdade. Andar no amor, amar a Deus e a todos à nossa volta. Isso é uma coisa bem difícil, né? Amar todos à nossa volta, né? A gente olhar enquanto humano é muito difícil a gente amar todos à nossa volta. Mas nós temos que amar com o amor cristão, o princípio cristão. Não significa que você tem que concordar com tudo da outra pessoa, que você tem que gostar de tudo que a outra pessoa tem. Mas você tem que amar a outra pessoa enquanto irmão em Cristo. Amém? Andar na luz, que é andar como os filhos da luz. Quem é a luz? Deus. E andar no Espírito, que é a consumação desses outros 4 aspectos. Andar na graça, andar na verdade, no amor e andar na luz. Quem anda no amor, na graça, na verdade e na luz, já anda no Espírito. Nós somos filhos de Deus, temos filiação, temos paternidade e temos uma família. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família que nós ganhamos quando nós decidimos aceitar a Jesus. Certo? Então, assim, muita gente tem dificuldade. A gente falou algumas coisas sobre isso, Maeli falou sobre isso na vigília essa noite, sobre a questão da paternidade. Né? Muita gente tem dificuldade, até, na maioria das vezes, quem não teve uma figura paterna presente, tem muita dificuldade de enxergar essa paternidade em Deus. Mas, gente, a gente precisa tomar posse dessa paternidade para que a gente consiga caminhar no propósito. Porque se a gente não tomar a Deus como nosso Pai, se a gente não entender que é amor de pai e filho, e que Ele é nosso Pai, que a gente tomar posse dessa filiação, a gente se sentir filho, a gente não consegue caminhar no propósito completamente. Concordam? Ok. Será que estamos vivendo com a consciência de que somos filhos de Deus? Vocês acham que todos estão vivendo com a consciência de que são filhos de Deus? Ficou aí meio dividido, né? Eita. Então, a maioria das pessoas não vivem com consciência de que são filhos de Deus. Quando a gente toma consciência de que a gente é filho de Deus, a gente se sente amado. A gente não se sente mais incapaz, porque a gente sabe que Deus está nos capacitando. A gente não se sente sozinho, porque sabe que Ele está sempre conosco. Certo? E por mais que eu esteja nervosa aqui, eu sei que Ele está aqui comigo. E isso me basta. Isso me conforta. Isso me faz conseguir falar sem tremer e sem desmaiar aqui na frente. Certo? Outra coisa que a gente tem que ter é um relacionamento constante com o Pai. A gente não consegue desfrutar do poder de ser filho se a gente não tem uma relação constante com o Pai. Como é que a gente tem uma relação constante com o Pai? Como se dá essa relação aqui no culto? Vem para o culto todo sábado, vem para o culto domingo, ouve o pastor, traz a Bíblia. Na hora do louvor todo mundo canta aí, pula, dança. Todo mundo sabe as letras. Isso é ter uma relação constante com o Pai? Não. A relação constante com o Pai é lá, no seu quarto, na sua casa, joelho no chão, só você e Deus. Isso independe
se teus pais são crentes, se teus avós são crentes, se a família toda é crente. Filho de crente não é crentezinho. Não é verdade? Então, isso não é uma coisa que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos familiares. Isso é uma decisão de cada um e é uma vivência de cada um. É um relacionamento que cada um de nós constrói diretamente com Deus. É uma relação, né? Não sou muito boa desse negócio, mas é vertical, né? Vertical que é assim? Não é? Pronto, é uma relação vertical. Não é porque eu não sei, né, gente? Aí eu fico meio desorientada com essas coisas, né? Aí eu estou perguntando. Então, desfrutar do poder de ser filho é uma decisão individual. E é uma decisão diária. Porque, como o Ju falou aqui ontem, essa madrugada, não é você faz seu devocional uma vez por semana e está tudo certo, está tudo beleza, vai lhe sustentar aí a semana toda, vai passar uma semana de paz. Que maravilha. Você escuta o louvor de manhã, no carro, indo para a escola, indo para o trabalho. Pronto, está ali, está pronto. 10 minutos ali, ó, Senhor, abençoa meu dia. Bom dia, Espírito Santo. Não resolve. E também não resolve a gente só pedir na hora que a gente precisa. A gente só dobrar o joelho na hora que a gente está numa dificuldade. Porque é muito fácil a gente recorrer a Deus quando a gente acha que não tem mais ninguém a quem a gente recorrer. A gente está deixando Deus como segunda opção. Às vezes terceira, quarta. A gente procura várias pessoas a quem a gente recorrer. Quando a gente não acha ninguém, a gente diz agora, só Deus. Só Deus agora para resolver meu problema. Não. Essa decisão é diária. Você tem que levantar todos os dias, decidido a ter um relacionamento com Deus aquele dia. Certo? Vamos continuar aqui. Abram a Bíblia de vocês, por favor, em Colossenses 3, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Gente, ser filho de Deus é você sempre pensar que Ele está fazendo, que Ele tem o poder. Certo? Então a gente tem que estar declarando isso todos os dias, se possível várias vezes ao dia. Certo? O que eu estou falando aqui é muitas vezes alguém me chama, converso e tal, e às vezes, na maioria das vezes, né, a pessoa resolve o problema, porque na verdade o problema não estava em eu resolver, né? O problema estava na pessoa dizer e orar para que as coisas se resolvam. Então, assim, eu quero dizer para vocês que a gente não resolve o problema de ninguém. A gente escuta, a gente aconselha, a gente ora, mas não diz respeito a nós. Nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Cristo. Então, assim, nunca achem que vocês são suficientes, nem para vocês, nem para os outros. Certo? Para vocês desfrutarem disso aqui, vocês têm que estar totalmente submissos. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Certo? Então, assim, para a gente ter uma vida de um relacionamento com Deus, uma vida com Ele, né? A gente tem que ter uma vida, uma vida de oração. É a primeira coisa, primeiro ponto, uma vida de oração. Segundo, a gente tem que se arrepender dos maus caminhos. Isso quer dizer que a gente vai estar livre de deixar de pecar? Ninguém mais vai pecar porque se arrependeu. Veio aqui na frente, se arrependeu,
não vai pecar nunca mais, não está sujeito a cair. Não. Então, na verdade, a gente tem que se arrepender todas as vezes em que a gente cometer um pecado ou que a gente fizer alguma coisa que a gente saiba, porque a gente sabe quando a gente faz, que está fora do direcionamento de Deus. Todos vocês sabem. Não é verdade? Estudar a palavra de Deus. Não adianta a gente pegar aqui, ai, Senhor, me dá uma palavra. Abriu aqui. Oh, não é bem isso, não. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Aí vai abrindo. Gente, não. Estudar a palavra. Conhecer. Porque se você não conhecer, você não tem nem... como é que eu vou dizer? A palavra fugiu. Você não tem nem o que dizer em oração. Você não sabe o que é que você está pedindo. Você não sabe o que é que você está passando. Então, você tem que se firmar aqui. Isso aqui não é um livro. Né? Muita gente acha que isso aqui é um livro. Tem gente que diz assim, a Bíblia é o livro mais lindo que existe. A Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é o manual da vida. Certo? Quando a gente compra um celular, né, a maioria de nós não faz isso, na verdade. Né? A gente vai mexendo até descobrir. Mas ele vem com o manual. Certo? A vida da gente também tem um manual. Está aqui. E a gente tem que viver de acordo com o que está aqui. Não é o que eu penso, não é o que Maele pensa, não é o que Sara pensa. Não é achismo. Não adianta eu vir aqui dar a minha opinião para vocês. Porque a minha opinião de nada vai valer para vocês. Se eu não tiver embasado aqui, não valeu de nada eu estar aqui em cima. Eu não entreguei nada a vocês. Certo? Ter gratidão. A gente tem que ter gratidão em todos os momentos. Em todos os momentos, dai graças. Não importa, gente, se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele também é Deus. Olha a vida de Jó. Entende? Então, a gente tem que ter gratidão em todos os momentos. Independente se a gente está passando por um momento bom, por um momento ruim, a gente tem que ser grato. Em todos os momentos. Só por nós estarmos aqui, por nós existirmos, por Deus ter nos dado a vida, já é motivo suficiente para nós sermos gratos. Fora todas as outras coisas que nós temos. Não é verdade? A gente tem que também, para ter uma vida reta, uma vida cristã, um relacionamento com Deus, a gente tem que estar envolvido aqui. Não é uma coisa que é só nós. Apesar de ser um relacionamento individual, a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. A gente tem que estar inserido aqui. A gente tem que estar servindo um ao outro. Certo? Não adianta só eu ficar ali, é só eu e Deus, eu faço só as coisas para Deus e é só para mim. Não. Aí eu estou sendo extremamente individualista. E não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. A gente tem que estar servindo ao outro e a gente tem que estar em comunhão. E mais, a gente tem que estar levando a palavra de Deus. Isso não é uma opção do cristão. Isso é uma obrigação do cristão. Estar levando a palavra de Deus a todos aqueles em que a gente tem acesso. Todos. Todo mundo vai querer ouvir? Não. Mas, em toda oportunidade que a gente tem de falar, a gente tem obrigação de falar. Certo? Isso faz parte do relacionamento, isso faz parte, sim, de ser filho. Ajudar as pessoas. Estar em comunhão, também entra essa questão da gente ajudar as pessoas. Não é ajudar porque você é bonzinho, não. É ajudar porque você é filho de Deus. Então, você tem obrigação de fazer pelo outro. Certo? Você estendeu a mão para alguém, não é porque você é bom. Como eu disse, nada se trata
de você. Nada sou eu por mim, não. É tudo por Ele. É tudo através dele. Certo? Outra passagem que eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí é Lucas 11, capítulo 11, versículo 9. E eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos a buscar, e achareis, batei, e abri-vos-á. Essa versão tá terrível, né? Bote uma versão melhorzinha aí, por favor. Mais fácil de entender. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, o que é que está dizendo aqui? Que nós que somos maus, da natureza humana, o homem caído, pecador, se nossos filhos nos pedem algo, nos pedem um ovo, nós damos um escorpião? Não. Imagina Deus, que é nosso Pai. Ele vai sempre nos dar o melhor, Ele sempre vai nos dar o Espírito Santo. Então, que a gente saiba pedir, não é só pedir. Não é só uma questão de pedir, é saber pedir. Para você pedir, você tem que ter um relacionamento. Certo? Você tem que estar em comunhão com Ele. Tem que estar em relacionamento com Deus. Você tem que aceitar Ele como seu pai. Você tem que tomar posse dessa paternidade. E tudo que vocês pedirem vai ser dado a vocês. No momento que vocês querem? Não. No momento que for da vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Certo? Então, assim, eu vou perguntar aqui umas coisas para vocês, viu? Das coisas aqui que eu falei para vocês, alguém consegue se lembrar quais são os 5 aspectos do andar, do caminhar dos filhos de Deus? Só para ver se vocês prestaram atenção. Mais alguém? Ser grato. Andar na verdade. Amor. Andar na luz. Andar na graça. E andar no Espírito. Certo? Todo mundo. O pessoal teve uma dificuldade, mas lembrou, né? Glória a Deus. Então, gente, o que de início, os versículos que eu trouxe para vocês, que eu tirei aqui da palavra, são esses. Mas assim, eu queria dizer para vocês algumas coisas. Deus, ele já é Pai desde antes de Jesus existir, certo? Gente, Deus é tão maravilhoso que a palavra de Deus, o Velho Testamento,
o Antigo Testamento, né? Ele foi escrito num período de cerca de 1000 anos, 1000 anos, né? Por vários autores diferentes. Gente, essa palavra se manteve intacta todo esse tempo. Não tem coerência. Está disponível em todos os idiomas. Hein? O livro mais bem vendido do mundo, porque não é um livro. Tá vendo? E vocês acham que isso foi preservado de que forma? Isso foi preservado por milagre. Porque isso aqui é a palavra de Deus escrita por pessoas, mas inspirada por Deus. E ele, milagrosamente, ele preservou toda a sua palavra para que nós tivéssemos acesso. Se vocês pararem para prestar atenção, Jesus, em todas as falas dele, ele vem testificar tudo que está escrito. Tudo que está nas Escrituras. Por quê? Porque o Pai que disse, isso aqui é a palavra dele, né? Incontestável. Não tem. Já várias pessoas tentaram contestar isso aqui, mas cai por terra, porque isso aqui é a verdade. Isso aqui é a única coisa que a gente precisa saber para viver bem e para ser filho de Deus. Certo? Então, gente, por hoje é isso que eu trouxe para vocês. Eu queria que viesse aqui na frente, eu queria fazer uma oração. Primeiro, por quem sabe que é filho de Deus, mas não consegue ainda tomar posse dessa paternidade. Hoje você vai sair daqui sabendo, né, que Deus é seu pai e sentindo isso e vivendo isso, que é mais importante. Tem alguém? Ninguém? Oh, glória a Deus! Oh, que maravilha! Eita! Então eu queria pedir que todos vocês viessem aqui, todos os que são filhos de Deus. Deixa eu ver quem é filho de Deus. Maravilha. Juntem aqui todo mundo. Nós vamos orar. Ju,